Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, de Hans Hermann Hoppe. E esse livro é sensacional, é um livro de história, né? Ali eu acho que eu posso colocar ele dessa forma, um livro histórico, então, onde o autor ele vai, através da história, demonstrar com argumentos os diversos processos, né, que levaram então a sociedade, né, a humanidade, explicando ali a criação, né, então do conceito de família e de propriedade privada, por exemplo. E para isso, então, o autor ele separa três momentos, né, ali da história da humanidade, sendo que o primeiro momento então seria a Revolução Agrícola, né, o período ali neolítico, cerca de 11 mil anos até o século XIX, quando a gente chega então nesse segundo momento, né, que seria ali a Revolução Industrial. E o terceiro capítulo, então, esse terceiro momento seria o presente, né? A modernidade, né? Digamos assim. Onde o autor ali ele vai focar principalmente explicando a questão do Estado, né? A postura do Estado. Mas indo então, né, para cada uma dessas partes, nesse livro aqui, que ele é bem direto ao ponto, sabe? Da Revolução Agrícola, né, por exemplo, o autor ele vai explicar toda a importância, por exemplo, que a linguagem teve para que o homem pudesse se destacar ali das demais espécies, já que através da linguagem era mais fácil de você passar informação adiante, né? E não necessariamente uma informação que você tinha que ver naquele momento, né? Com o advento então da linguagem, era possível a gente falar sobre coisas do passado, passar as informações adiante, mesmo sem ter um contato direto com essa informação, né? Com aquele evento ali que ocorreu, o que facilitava muito a questão de alimento, né? A questão de zonas de caça, por exemplo, locais onde você tinha alimentos melhores, menos predadores. Lembrando que a gente está falando de uma época ali onde esses grupos eram nômades, né? Então, ter esse tipo de informação era muito importante para eles, significava sobrevivência, né, no final das contas. E ainda sobre esse período, o autor ele vai destacar a postura do homem em relação à natureza, né? Quando nesse momento, antes então da Revolução Agrícola, o homem ele meramente consumia as coisas, né? Ele não criava nada, ele simplesmente tomava as coisas da natureza. E é claro, agindo dessa forma, isso só seria sustentável enquanto a sua população ficasse dentro de um limite, né? Porque acima desse limite, então, a comida disponível naquela região já não daria conta para toda essa população. Então, quando uma população estava crescendo demais, o que eles tinham ali eram três opções, né? Lutar com outros grupos, então, e anexar, né, as áreas ali de alimento deles. No meio dessa luta, algumas pessoas iriam morrer, né? Então, o tamanho da sua população também diminuiria. Mas é claro que isso não era uma atitude muito interessante, né? Uma segunda opção seria utilizar melhor, né, o seu cenário ali, o seu contexto. Então, achar formas de não apenas consumir, mas produzir, né, o que viria a ser ali a Revolução Agrícola, só que nesse momento não existia então inteligência suficiente, né, para enxergar essa opção. E a terceira, a que foi utilizada por muito tempo, foi a de ir para um outro lugar, então procurar um novo local onde pudesse ter mais alimentos. Só que o problema é que, às vezes, isso não acontecia. Eles iam para lugares ainda piores. Mas essa foi, então, uma das razões para o homem seguir se expandindo, né, pelo globo. Porém, a partir do momento em que esse território, né, já estava, então, conhecido, essa deixou de ser uma opção, né, restando, então, apenas o combate ou buscar uma melhor forma, né, de lidar ali com os alimentos. E é nesse momento, então, que alguns grupos, né, vão abrir mão desse estilo de vida nômade, vão se estabelecer, então, em locais fixos, e aí que começa, então, né, a ideia ali da revolução agrícola, do homem tendo contato, tendo um entendimento do papel que ele tem com a natureza e de como ele pode agir, né, na natureza para que ela devolva para ele o que ele precisa, no caso, o alimento. E aqui também começaria o conceito ali de propriedade privada, de família, por exemplo, já que antes disso, né, em uma população nômade, meio que todos seriam de todos, né? Então não tinha ali o conceito, por exemplo, no grupo nômade de pai ou mãe, por exemplo, sendo que todos
eram como pais e mães de todas as crianças. Mas ao abrir mão então desse estilo de vida nômade e se estabelecendo, né, em um ponto fixo, eles começaram a ter um entendimento melhor de quem de fato era o pai, né, daquela criança, já que eles viviam no mesmo local, por exemplo. Já caminhando ali então para o segundo momento, né, da Revolução Industrial, eu separei um trecho aqui onde o autor mostra que mesmo essa mudança desse estilo de vida de nômade para um local então fixo, mesmo isso tendo ajudado em alguns aspectos ali o homem, isso não resolveu todos os problemas. Mas nenhuma dessas inovações solucionou permanentemente o problema do excesso populacional. Os homens ainda não conseguiam manter as calças fechadas, e a maior produtividade gerada pelo novo modo de produção não parasitário, representado pela agricultura e pela pecuária, foi rapidamente exaurida pelo crescimento populacional. Um número significativamente maior de pessoas podia ser sustentado no mundo agora, mas a humanidade ainda não escapara da armadilha malthusiana, há até 200 anos, com o início da chamada Revolução Industrial. E essa armadilha malthusiana, então, é aquela questão de que a humanidade, né, a população mundial, ela crescia em um ritmo maior do que a capacidade do homem de gerar, de criar, então, alimentos, né, para a mesma. E esse risco, então, ele só foi solucionado com a chegada da Revolução Industrial, quando o homem, então, ele passou a delegar, né, a sua força braçal para a utilização de máquinas, né, de ferramentas, então, que iriam exercer essa força por ele, que no final das contas permitiu uma produção muito maior do que a humanidade já tinha visto, né, em qualquer outro momento da história. Mas ao longo do tempo, ali, ao longo da história, outra mudança também que nós tivemos foi em relação ao crescimento ali do poder do Estado, queda ali, então das monarquias, né, dos reis, e a ascensão então da democracia, né, por exemplo. E aí sobre isso eu separei dois trechos. Reis, tendo chegado à sua posição por virtude do nascimento, podem ser diletantes, inofensivos ou homens decentes, e, se forem loucos, serão rapidamente impedidos, ou, se necessário, mortos por parentes próximos preocupados com as posses da família real, a dinastia. Já a escolha de governantes por meio de eleições populares torna essencialmente impossível a ascensão de uma pessoa decente ou inofensiva ao poder. Os presidentes e os primeiros ministros alcançam seus postos não como aristocratas naturais, como antes os reis feudais fizeram, ou seja, com base no reconhecimento de sua independência econômica, de sua realização profissional, de sua vida pessoal moralmente impecável, de sua sabedoria e de seus julgamentos superiores, e sim como resultado de sua capacidade como demagogos moralmente desinibidos. Assim, a democracia praticamente assegura que somente homens perigosos cheguem ao posto mais alto do governo. E o segundo trecho, que é onde o autor ele mostra como existe uma espécie de ciclo, né? O Estado, então, ele busca poder absoluto, ele busca ter a gestão de tudo com uma única moeda, com uma única gestão top-down, né? Por exemplo, porém, ele não nota que essa é a sua ruína, né? Que essa gestão por completa é impossível e que em algum momento isso vai ruir, e é nesse momento então que a gente inicia, né, um ciclo de liberdade, digamos assim. Quanto mais perto um Estado chega do seu objetivo de dominação mundial e de um governo global e papel moeda únicos, menos motivos tem para manter o liberalismo interno e fazer o que todos os Estados estão inclinados a fazer de qualquer modo, ou seja, reprimir e aumentar a exploração das pessoas produtoras que ainda restarem. Consequentemente, sem mais pagadores de impostos e com a produtividade doméstica estagnada ou em decadência, as políticas internas de pão e circo do império e suas políticas externas de guerra e dominação não podem mais ser mantidas. A crise econômica se estabelece e um colapso econômico iminente estimulará tendências descentralizadoras e movimentos separatistas, o que levará ao fim do império. E um exemplo aqui que eu acho que eu posso citar sobre isso é a própria Argentina, né? Por exemplo, é um governo, é um estado ali que já mal se mantém de pé, porque boa parte da população ali já trabalha para o próprio governo, né? Então, quanto maior for a porção ali da população que depende, que ganha o seu salário através dos impostos, a gente tem um problema, né? Porque alguém então precisa gerar algo
criar algo para que o mercado então flua, né, funcione, para que existam então, né, os impostos e que isso no final das contas vire ali o salário dessas pessoas, né? Agora, quanto mais pessoas ganham a vida do salário que provém dos impostos, menos pessoas você tem produzindo. Então a armadilha está aí. Bom, mas como deu para ver, eu gostei bastante desse livro, eu recomendo demais esse livro aqui. Tem outros vídeos do Hope aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Comentários e opiniões, é só deixar aqui no comentário e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!